Bom, deixa eu falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou apômetra, eu trabalho com apometria, trabalho com radiestesia, sou reikiana e tenho muita fé. A fé me fez ver que Deus, ele é atemporal e que ele tem uma egrégora, ele tem toda uma estrutura de luz que nos apoia, mas que não faz com que a gente tire a nossa responsabilidade de buscar as nossas próprias conquistas. E se quisermos o apoio deles, dentro do que a luz, a espiritualidade de luz, eu falo assim, espera de nós. Eu vim de uma família disfuncional, então eu estava extremamente despedaçada por dentro, passei por várias situações, então eu continuei despedaçada por dentro. E eu comecei a olhar o porquê de várias situações acontecendo na minha vida. Graças a Deus consegui enxergar a raiz de todos os problemas até aqui, de todas as repetições, de todas as crenças, do que me levou a chegar até aqui, o que me levou a passar o que eu passei, inclusive adoecer. E como eu me trato? Eu já fiz terapia, essas terapias de consultório, que tem várias vertentes, já fiz vários anos. Nenhuma delas me ajudou. Não estou aqui criticando os psicólogos nem nada, mas nenhuma delas me ajudou. Como eu sei que não ajuda várias pessoas, mas eu comecei a praticar autoconhecimento, né? Ter coragem para entrar dentro de mim e ver minhas próprias mazelas, sofrer e buscar a cura para me tornar uma pessoa melhor. E nisso entrou a própria apometria, barra de axis, Ho'oponopono, reprogramação mental, códigos Grabovoi e terapia com cristais, muita oração, muita Bíblia e muito apoio dos meus guias, porque eu pratico Umbanda. Mas eu vejo que a Bíblia, ela é um resumo, mesmo daquele tamanhão, ela é um resumo de como a gente deve viver aqui. E eu percebo assim que quando meu avô era vivo, às vezes ele me falava as coisas, Júnior, não vai por esse caminho, Júnior, não faz assim. E eu não ouvia o meu avô. E muitas vezes eu quebrava a minha cara, ele tinha razão. E todas as vezes que eu nesse caminho que eu estou de buscar a cura para minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo físico, eu sempre esbarro em ensinamentos da Bíblia. E eu acho, inclusive também tem um e-book que todos os dias traz um salmo da Bíblia, uma oração e uma meditação sobre isso lá na plataforma da Hotmart. É o caminho que eu tenho trilhado. Ninguém muda um padrão da noite para o dia. Se alguém prometer isso para vocês, eu acredito que ela está prometendo algo que ela não pode cumprir. E você precisa muito de se comprometer nessa caminhada, porque e ser corajoso, corajosa, porque dói. Então, quando eu trilhei, por exemplo, descobri o porquê tanta injustiça, eu fui parar lá na minha família, que deixou a minha mãe de fora de um inventário. Uma baita de uma injustiça, que já era excluída da família. Então a gente vai percebendo as coisas e pode buscar a cura ou não. Eu quero a cura. Para essa situação que eu citei, por exemplo, o que eu posso fazer a respeito disso? Juridicamente, provavelmente nada. Já tem um advogado olhando. Eu vou ficar remoendo isso, corroendo, me correndo isso por dentro? Não. Então eu estou praticando o perdão e o amor incondicional. Isso não significa que eu quero conviver com essas pessoas. Reconheço que são os meus parentes. Reconheço que estão acima de mim. Reconheço que eles,
Se eles não existissem, provavelmente eu não existiria. Mas eu não quero, não é que eu não sou melhor que eles, mas eu não quero conviver com pessoas que foram capazes de deixar a própria irmã do lado de fora de um testamento e, consequentemente, os filhos. Eu não quero conviver com pessoas que são capazes de produzir um prejuízo financeiro gigantesco na vida de uma pessoa que estava fazendo um transplante de medula óssea. Mas elas estão perdoadas. As providências jurídicas foram tomadas. Minha parte. Mas eu vou ficar remoendo? Hoje, se eu tivesse com esse dinheiro na minha mão, eu não teria passado 1% do que eu já passei até aqui. Mas eu vou ficar remoendo isso, eu vou ficar cavacando e cavacando e olhando. Se fosse assim, se fosse assado, não tem jeito. A gente não consegue mudar o passado. Mas sabe o que eu percebi a meu respeito sobre as minhas escolhas? Quando você é criança, quem escolhe para você é o seu pai e sua mãe. Quando você fica adolescente, eu percebo que aí você começa a questionar e daí vem a revolta, vem querer fazer diferente, vem as suas atitudes de querer fazer diferente. Mas quando você se torna adulta, você tem que ser responsável pela sua vida e você tem que aprender a escolher, você escolher. Você pode até ouvir a opinião de uma outra pessoa, se não for uma dependência emocional. Você pode até ouvir a opinião de alguém que você confia muito, mas você não deve se decidir por ela. Você não deve a visão da pessoa não pode ser a sua visão, pode ser até um conselho, dependendo da situação. Porque se tiver como eu disse, se tiver uma dependência emocional, provavelmente você não vai caminhar para frente, você vai andar para trás. Mas você tem que assumir a responsabilidade da sua vida e aprender a fazer as suas escolhas. Fazer escolhas, gente, é um aprendizado. E eu percebi isso mais uma vez esses dias. Tem algumas coisas que eu realmente não quero para minha vida. Eu fiz escolhas diferentes. E, no entanto, eu falo que eu caí de novo. Na aliança divergente, a gente chama de pré-queda e queda. Eu tive uma queda. Eu escolhi um lugar confortável para mim, mas as pessoas, infelizmente, elas gostam de músicas extremamente altas. Elas gostam de funk, elas gostam de músicas que eu não aprecio, mesmo porque eu falo de frequências altas para conseguir vencer os obstáculos da vida, mas eu tive uma queda. E quem escolheu fui eu. Então, o que eu estou olhando agora fortemente? Quais os meus critérios para escolha? Você precisa de ter critério para escolher seu emprego, seu trabalho, sua empresa. Você precisa de ter critério para escolher os seus funcionários, se você for um empresário, para escolher a forma de você andar, de você vestir, de você falar, de você pensar, as músicas que você ouve. Você precisa de ter critério para saber se comportar, para respeitar o outro. Você precisa de ter critério para andar por essa vida, escolher onde você mora. Você precisa de ter critério para escolher seu carro. Você precisa de ter critério para escolher sua casa, você precisa de ter critério para escolher seu marido, sua esposa, sua namorada, seu namorado, senão você nunca vai escolher, você vai acabar sendo escolhida, você vai sempre se ferir. Então, o que eu percebi ao longo da minha vida inteira, desde que eu me tornei adulta, desde que eu comecei a poder ir fazer as minhas próprias escolhas? Eu percebi que o meu maior erro, que o ponto que precisa de ser resolvido na minha vida são os meus critérios de escolha. Nunca seja escolhida e nem se deixe escolher. Escolha. E aprenda a ter critérios para escolha. Critérios para escolha é tudo. Eu vou passar pela rua tal, porque ali o trânsito está mais tranquilo, e não vou passar pela rua tal, porque ali o trânsito tá muito travado. Eu vou para a China ao invés de ir para o Japão. Eu vou ali para a esquina
Eu vou na padaria tal ao invés de na padaria tal. Por quê? Sempre o porquê. Quais são os seus critérios? E para você saber quais são os seus critérios, aqueles que vão te levar para frente e não para trás, você precisa se conhecer e você precisa de aprender a ter critérios. Gente, vamos aprender a ter critérios. Se eu tivesse tido critérios para escolher as advogadas que atuariam no meu processo, provavelmente ele não estaria morto uma hora dessa. Se eu tivesse tido critérios para poder tomar um posicionamento quando eu soube lá atrás que a minha mãe tinha sido excluída de um inventário e eu tivesse naquela época, ao invés de confiar em quem excluiu, eu tivesse tomado as atitudes, hoje talvez eu pudesse reverter isso. Se eu tivesse tido critérios para escolher relacionamentos, talvez eu não tivesse tido tantos fracassos. Então, gente, critério. Mas eu tô aqui, nos meus 57 anos, colocando para vocês que a gente precisa de ter critério. Porque quando a gente escolhe e a escolha não é boa, como adulta, você vai ter que assumir as consequências da sua escolha, lidar com elas, mas para que ou por que lidar com consequências que trazem dor? Por que a gente não pode lidar com consequências que trazem alegria, que trazem fluidez? Por que a gente não pode lidar com consequências que vão te levar para frente e não para trás? Que vão te deixar ter uma noite de sono tranquila, vão deixar você descansar tranquilo, vão deixar você ter paz mental, você poder conseguir viver da forma como você quer. Então, autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, aprenda a fazer suas escolhas. Você só vai aprender a fazer suas escolhas quando você olhar e ver onde você está errando. O passado só serve para você chegar lá, daqui até lá atrás, e começar. E eu te indico 3 áreas: relacionamento, saúde e dinheiro. Faz uma reflexão de hoje, agora, até lá atrás, anota num caderno, você vai identificar padrões, conserta, arruma, aquilo que tiver dentro, aquilo que for da sua responsabilidade, que tiver dentro da sua alçada, você faz, você precisa de fazer tudo. O que não for, você não tem o que fazer, você precisa de aceitar. E muitas vezes você vai precisar de perdoar. E muitas vezes, se você oferecer o perdão, pode ser que a pessoa do outro lado não aceite bem o perdão, já aconteceu comigo. Então, você precisa de olhar para trás, só para ver o que você, de hoje lá para trás, vai olhando como se fosse um cordão e vai vendo nessas 3 áreas como foram os seus padrões, o que aconteceu, quais foram as repetições, o que sempre vem acontecendo. E daí você toma a decisão de mudar ou não. Se você resolver mudar, você vai trilhar um caminho de cura. Muitas vezes dói, não é fácil. Por exemplo, você descobrir que a sua mãe está excluída de uma família. Descobrir que você, na hora que você estava dentro de uma sala de transplante, totalmente vulnerável, as pessoas estavam te traindo. E você descobrir que muitas vezes você vai para um lugar, você quer respeitar, mas você não está sendo respeitado. Então, você vai precisar de encarar situações e comportamentos que vão te ferir, que vão te magoar, que vão te fazer refletir. Mas daí você vai poder se curar, fazer escolhas mais assertivas. Você vai poder se responsabilizar e você vai poder seguir em frente, sendo uma pessoa mais inteira, mais fluida, mais madura, sabendo fazer escolhas.
e com o seu núcleo emocional protegido. O que que eu falo, gente? O que que é núcleo emocional? O núcleo emocional é é aquilo que te faz ir para frente ou para trás. E o seu núcleo emocional, ele pode estar cheio de gente que você pensa que é seu amigo e não é. Pode estar cheio de pessoas que até te amam. Elas dizem que te amam. Aí pode estar um pai, uma mãe, um irmão. Me perdoem. Pode estar amigos, mas que ao invés de te levar para frente que eu digo, é para onde você quer chegar, estão te trazendo, levando para trás. E aí você vai limpar isso e você vai soltar essas amarras e você vai fazer cada vez mais escolhas assertivas. Você vai fazer mais escolhas assertivas dentro da sua proposta de vida, porque é assim, existem pessoas que sabem que precisam olhar para a vida delas, que sabem que precisam resolver questões da vida delas, mas não querem. A gente precisa de respeitar. Mas se você é uma pessoa que você quer resolver sua vida, quer resolver as questões da sua vida, você precisa de caminhar com quem quer, você precisa de olhar e você precisa de aprender a escolher. Você precisa se permitir fazer escolhas diferentes, talvez de todo mundo que te cerca. E você precisa de prestar muita atenção nas escolhas, porque existe um padrão. Igual eu tinha um padrão. E é difícil limpar esse padrão. Olha, caí de novo. Mais pra frente eu conto pra vocês. Mas eu caí de novo num padrão antigo de desrespeito e de abuso. Eu vi, eu consegui enxergar. Eu tô conseguindo ver, eu tô conseguindo enxergar. Mas eu vou precisar de caminhar mais um pouco para isso não acontecer mais na minha vida. Vou ter que fazer novas mudanças para isso não acontecer mais na minha vida. E vou ter que me fortalecer emocionalmente, vibracional e de forma vibracional, aumentando as minhas frequências, para eu não cair e atrair mais situações como essa na minha vida. Tem um aprendizado aqui. E eu preciso de entender e eu preciso de aprender. Espero que esse vídeo contribua para a vida de vocês. Liberação, desapego. Um beijo no coração de vocês.